Salve galera, Swan por aqui. Depois de umas 3 semanas de sumiço, eu resolvi aparecer aí pra vocês, pra gente fazer um update rápido. O que tá acontecendo por aqui? Escapando judicialmente de processos e acompanhando aí o começo do inverno, vendendo as coisas. Bastante novidade pra gente falar a respeito. Acho que o mais interessante que aconteceu nos últimos tempos foi exatamente esse lance que eu falei pra vocês. A gente vendeu um carro em janeiro. De lá pra cá a gente já se incomodou um monte com esse processo da venda e com gente mal intencionada, e no fim das contas a gente já tava quase indo aí pra uma ação judicial aí pra conseguir se livrar aí desse encosto. No fim das contas a gente recebeu uma ajuda aí de um grande amigo, João. Ele ajudou a gente a lidar com essa situação, então a gente terminou resolvendo isso aí da forma mais... Como é que eu poderia usar a palavra? A forma mais indolor possível, né? Bom não foi, mas pelo menos a gente conseguiu aí se livrar dessa parada desse carro. Espero que isso aí tenha ficado no passado. E aí, querendo ou não, era uma coisa que tava meio que, tipo, também comendo um pouco aí da nossa paciência aí. E no fim das contas eu terminei nem pensando muito em fazer vídeos, porque isso estava acontecendo junto com vários outros rolos. Como eu falei pra vocês no último vídeo, a gente tem algumas coisas acontecendo aqui. E ao mesmo tempo, por mais que eu gostaria de ficar vindo aqui toda semana pra falar com vocês, chega num ponto que parece que se eu não tenho nada pra dizer, não tem por que gravar um vídeo. Eu não queria ficar fazendo vídeos onde eu chego aqui e fico, sei lá, explorando muitas coisas que tem na minha cabeça se eu não tenho uma novidade pra contar pra vocês, né? O mais engraçado é que nessas últimas 3 semanas que eu desapareci, teve várias novidades. Mas como não eram novidades que estavam sendo muito legais, aí a gente fica mais apreensivo e preocupado e tentando resolver as coisas do que pensando em vir aqui gravar vídeos. Mas essa parte aí desse lance do carro tá resolvida. Fora isso, a gente vai para um começo de inverno maravilhoso. Tô sentado aqui na varanda de casa. Cara, isso aqui é uma coisa que não dá pra fazer no verão. Na verdade, dá pra fazer por alguns poucos meses do ano. Blumenau é uma cidade infernalmente quente. E esse apartamento aqui é muito quente. Ele pega sol desde de manhã até o fim da tarde, quando ele se põe mais ou menos pro lado de lá. Hoje eu tô aqui, conseguindo usar por alguns minutos a varanda da casa, sem estar desesperado de calor e pegando a toalha pra me secar e tomando 1 litro de água e ficando desidratado e passando mal no processo. Então a gente tá aproveitando bastante. Tem alguns dias que tá ficando bem frio de noite, a gente daí traz as crianças pro nosso quarto, que tem um aquecedor melhor, dorme todo mundo junto. Por enquanto a gente ainda pode fazer isso, né? Daqui a pouco já não vai mais dar pra fazer isso com eles. Dodô mesmo tá gigantesco, se ele deita com a gente na cama, é bem difícil de dormir de noite, porque daí se vira, bate na gente, passa em cima da gente. O Kiko também passa a noite inteira, tipo, trocando de lugares e deitando em cima dos outros, aí deita no chão. A Lola tem várias fotos dele dormindo até embaixo da cama, só com as 2 pernas pra fora, assim. Ele passeia bastante de noite. Hoje mesmo tá o que aqui fora? São 19 graus, nem tá frio, né? Mas a gente tá nos dias que a máxima tá sendo 19. Hoje foi um desses dias. E a noite é pra ficar cerca de uns 10 graus aí. E 9 pela manhã. Então tá uma maravilha isso aí. Vendi um monte de coisa nas últimas semanas. Claro que isso aí já era um processo que já vinha acontecendo, já tinha falado a respeito. Se vocês me seguem no Instagram, vocês vão ver que... No meu pessoal, né? Não no daqui do canal. Vocês viram que eu postei um monte de coisa e é engraçado que do jeito que eu tô postando, tá sendo vendido, tá sendo bem rápido o processo. Agora eu já tô sentindo, inclusive, o efeito de realmente estar me desapegando das coisas. Porque, querendo ou não, tinham algumas coisas que exigiam muita manutenção. Por exemplo, os instrumentos, que já estavam até quase meio que largados, alguns deles. O outro carro extra, né? As coisas que a gente tinha aqui pela casa, porque precisa de limpeza, precisa de manutenção, senão as coisas estragam. E já tá sendo uma coisa que eu tô começando a sentir. A leveza de não ter mais que ficar se preocupando com essas coisas. Eu não tenho mais que me preocupar se as cordas dos instrumentos estão ficando enferrujadas, se o pedalboard está todo empoeirado, se as coisas estão sujas, se tem algum cabo com mau contato, se o carro está precisando de revisão, se ele estava lavado, se estava com gasolina, entre outras várias pequenas coisas aqui da casa, coisas que eu tinha na cozinha, coisas que eu tinha ali no estúdio, vendendo tudo mesmo. Agora nesse exato momento eu estou tentando fechar a venda de um banco e um rack, que é tipo um buffet que eu tenho ali no meu estúdio, onde eu guardava meus microfones e outras coisas. E eu acho que talvez eu vá fechar essa venda em breve. A minha cadeira foi embora ontem de manhã, hoje é domingo. Ontem veio uma pessoa aí buscar ela.
E tá sendo assim, eu tô postando as coisas estão indo embora. Uma lição de vida, né, como eu acho que eu já comentei no último vídeo, pra não fazer de novo, ter um pouquinho mais de intenção e propósito na hora de fazer qualquer compra que seja, saber se eu vou usar aquilo, por quanto tempo eu vou usar, se é muito importante, se é imprescindível, se não é uma coisa que eu consigo pegar emprestada ou alugar. Lições que a gente vai aprendendo aí ao longo do tempo. Tirando isso, deixa eu ver o que mais que eu posso falar pra vocês. A partir da semana que vem, eu acho, tá? Não vou fazer uma promessa, porque pode ser que alguma coisa mude aí no meio do caminho, mas eu vou começar a postar pra vocês aí alguns vídeos um pouco mais relacionados aí à viagem que eu vou fazer em agosto. A gente já tá chegando perto. Eu tenho um contador aqui, vamos ver quantos dias faltam. Faltam 39 dias para eu viajar. Então eu vou começar a falar um pouquinho para vocês aí sobre o motivo da viagem, os preparativos que eu tô fazendo para ela, o que eu vou levar, quais são os meus planos para essa trip. E durante, obviamente, a viagem vão ter vários vídeos a respeito também. Mas eu acho que é legal a gente falar um pouquinho do antes também. Então eu pretendo começar a falar isso aí com vocês aí a partir da semana que vem. Veremos se vai dar tudo certo, mas acho que vai ser tranquilo. Tô gostando bastante de vir fazer esses vídeos aqui onde eu só falo e ponto final. Tenho muita vontade de continuar fazendo também os vídeos que eu faço aqui tipicamente no canal, mas eu tô esperando ter um lugar legal pra mostrar pra vocês, esperando pra ter uma história legal pra contar pra vocês. Enquanto isso a gente vai fazendo esses vídeos assim, pra só trocar uma ideia rápida e eu dizer pra vocês o que tá acontecendo. Se eu puder trazer mais algum insight, alguma coisa legal, eu vou fazer mais um vídeo nessa pegada assim, só eu e a câmera. Coisa engraçada que aconteceu, faz muito tempo que eu não escrevia nada. E eu tô falando escrever no sentido do meu projeto musical que eu tive por anos, né? E eu não tinha mais vontade, eu não tava mais fazendo isso. Um dos discos que eu escrevi uma vez, um álbum, se chamava Bloom, eu fiz todos os riffs de guitarra numa noite só. E eu gravei tudo no celular, e aí obviamente depois eu fui elaborando em cima daquilo. E geralmente eu fazia essa parte aí do meu trabalho, assim, o primeiro EP que eu fiz desse projeto, eu fiz também 2 noites seguidas, assim, virando a noite. Sempre foi uma coisa minha, assim, de vez em quando dar um estalo e resolver fazer isso aí. Eu acho que foi de sexta pra sábado, eu peguei o bloco de notas no iPad e eu comecei a escrever. Escrever, eu tava com um lance na cabeça, assim, e eu pensei, cara, eu preciso escrever antes que eu esqueça. Do mesmo jeito que eu já tive isso com música também, de ter que escrever os riffs logo para não esquecer. Ontem veio vindo esse tema na cabeça e eu falei, cara, eu preciso escrever. E eu escrevi 9 letras de músicas, o que é muito engraçado porque agora eu tô sem nenhum instrumento. 0. Até o sintetizador que eu tava aqui em casa foi despachado semana passada. Eu fiquei pensando se eu não poderia usar só o pianinho ali no iPad, talvez mais alguma outra coisa assim pra fazer uns arranjos, mas eu sempre tive um problema com isso. Os meus arranjos que eu faço de teclas nunca vão pra onde eu quero. Eu prefiro sempre fazer na guitarra. E enfim, escrevi as letras, elas estão guardadas. Eu pretendo fazer alguma coisa a respeito disso aí, talvez ano que vem. Esse ano com certeza não vou mais fazer nada a respeito disso, mas foi legal fazer isso, foi um esquema bem assim que aconteceu e foi gratificante pra mim, porque depois eu li, mostrei inclusive as letras pra Lola, ela também curtiu, e foi uma coisa muito assim, como eu falei assim, que veio, estalo e eu fiz. E eu tava com saudade desse processo assim de ter vontade de fazer as coisas e não estar fazendo só porque eu preciso continuar, eu preciso fazer. Talvez até um pouquinho sobre como eu me senti nos vídeos nas últimas semanas de não ter nada pra dizer, então eu preferi não gravar. Eu vou ficando por aqui, como eu falei, era um vídeo rápido aí, só pra dar esses updates. Volto aí com as próximas novidades e falar um pouco mais sobre a viagem. Se vocês tiverem algumas perguntas, por favor, usem aí o espaço abaixo pra gente conversar. Nas últimas semanas eu recebi algumas mensagens sobre vídeos passados, foi bem legal. Eu respondo todo mundo, tá? Então, tipo, escrevam por aqui, se quiser falar lá no Instagram, pode falar por lá também. Eu gosto bastante de trocar essa ideia com vocês. E é isso aí, curti o restinho dessa tarde aqui. Daqui a pouco, que horas são agora? Nesse exato momento são 4 horas. Daqui a mais ou menos 1h30 o sol vai estar se pondo aqui. E eu vou ficar por aí acompanhando isso. E talvez até editar esse vídeo enquanto eu espero. Beleza? Até a próxima aí. Fiquem bem. Falou!